Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 28 de abril de 2022. Abrilzão já foi embora também, já acabou. E o ano está caminhando, né? Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos falar de Deuteronômio 24, aliás, 24 não, 25, 26 e 27. Na verdade, eu vou deixar o 27 e o 28 para a gente meditar amanhã. Eu já li ele, mas eu quero deixar ele aí guardado, porque o capítulo 27 e 28 de Deuteronômio é muito interessante, porque ele parece que é um apêndice, ali, uma nota, né, dentro do discurso de Moisés. E aí amanhã a gente vai analisar ele. Mas hoje a gente vai falar aqui dos capítulos 25, 26, 27. No 29 a gente vai ter a renovação, então, da aliança de Deus com o seu povo. Deixa eu ler um texto com vocês aqui que vai resumir bem isso. Deuteronômio 26, versículo 17 e 18. Os últimos ali, um dos poucos últimos versículos ali, aliás, um dos versículos finais do capítulo 26 diz assim: hoje vocês declaram, olha a importância das declarações, né, das confissões de fé e dos pactos, né, entre membros e entre Deus e o seu povo. Hoje vocês declaram que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças que vocês lhe obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Lindo isso. Na verdade, aqui do versículo 16 até o 19, basicamente é isso que está acontecendo aqui, a renovação da aliança. Moisés está destacando, olha, o papel de vocês na aliança é esse, o papel de Deus na aliança é esse, e ali ele está, então, renovando esse pacto. E aqui há algumas coisas que têm muita relação com a realidade do pacto da graça, da aliança da graça e da nova aliança, né, estabelecida por Jesus no seu sangue. Existe muita similaridade, né, ainda que muita gente não consiga perceber, lamentavelmente, isso, mas existe muita similaridade entre o pacto da lei, que é esse que a gente viu aqui, e o pacto da graça, que é feito com Jesus lá no Novo Testamento. Então, nos dois, nós somos lembrados da grande obra de Deus por nós. É interessante aqui que Moisés ele não deixa de lembrar o povo da grande obra de Deus e, principalmente, Moisés não deixa de lembrar o povo das promessas de Deus. Olha só o versículo 19. Eu acho esse versículo 19 assim, incrível. Olha só. Ele declarou que dará a vocês uma posição de glória, fama e honra, muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Olha só que lindo, né? Deus fazendo ali promessas para o seu povo. Interessante aqui só destacar que essas promessas não são promessas individuais, ele não promete honrar, ele não promete dar fama, ele não promete dar honra para alguém de forma individual, mas ele promete fazer isso para o seu povo coletivo, né, a sua igreja, que ali representado pelo seu povo, né? Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que Moisés lembra o povo da grande obra de Deus por eles. Quando a gente analisa a palavra de Deus, a gente vai se lembrar que Jesus realizou uma grande obra por todos nós. Inicialmente, ele abriu mão de toda a sua glória, ele revestiu-se de humanidade, ele revestiu-se de um corpo humano para que nascesse de uma virgem, andou por toda a terra, fazendo bem, curando os oprimidos, dando sinais evidentes da sua identidade, dando sinais evidentes da sua missão nos evangelhos. Depois ele morre pelos nossos pecados, 3 dias depois ressuscita para a nossa própria ressurreição, e por fim ele é assunto aos céus
prometendo que não só voltaria, mas que também consumaria todas as coisas, restaurando toda a criação. Então, lembrar-se do que ele fez por nós é fundamental. Lembrar-se sempre da sua grande obra na cruz. Quando nós nos esquecemos disso, quando nós deixamos isso passar, quando nós deixamos isso em segundo plano, no nosso cotidiano, por causa das lutas, das dificuldades, isso compromete em muito a nossa vida, porque uma vez que fomos reprojetados pela obra da graça, uma vez que fomos reprojetados pela nova aliança, uma vez que fomos reprojetados pelo novo nascimento, nós somos agora, por causa dessa reprogramação, nós somos reprojetados para viver sobre a perspectiva da grande obra de Deus por nós. Por isso não podemos esquecer nem um segundo sequer, nem um minuto sequer da grande obra realizada por Jesus em nosso favor. E Moisés faz questão de destacar isso aqui. Eu tenho uma analogia que eu uso com alguma frequência, né? E que ajuda às vezes a lembrar dessa grande obra de Deus por nós. Conta-se que um homem todo sujo, aos farrapos, ferido, machucado, fedendo, entra ali durante um grande banquete do rei. Ele entra e se aproxima do trono, chamando a atenção de todas as pessoas que estavam ali, e as pessoas ficam olhando para aquele homem com as vestes, com o corpo todo machucado, todo ferido, e sujo, desgrenhado, e as pessoas ficam olhando para ele, e ele chega diante do rei, se ajoelha diante do rei. O rei então questiona, fala: mas o que você está fazendo aqui? Quem te deu autorização para entrar aqui, principalmente dessa forma? E aquele homem olha então para o rei e diz: olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas aquele homem sangrando ali na cruz disse que eu podia entrar. Essa mais ou menos é a história da graça. Nós estamos diante do Rei da Glória, não por nossos próprios méritos, mas nós estamos ali porque alguém nos deu esse acesso, nos deu o direito de acessar o trono da graça. Não por nossos méritos, mas por causa da sua grande obra. Então, lembrar da grande obra de Jesus é sempre, sempre fundamental, e nós não podemos tirar os nossos olhos desta realidade. Em segundo lugar, nós somos exortados à obediência. Moisés, ele lembrou o povo da grande obra de Deus e das promessas, mas Moisés também desafiou o povo à obediência. Ele fala aqui no texto: vocês mesmos declararam que vocês vão obedecer. E na parte que fala aqui de Deus, ele fala: e vocês terão que obedecer todos os seus mandamentos. Eu acho interessante, porque Jesus, ele não só confirma isso que Moisés falou, Jesus não só afirma e reafirma isso aqui, né? Muita gente acha que Jesus e Moisés são antagônicos, mas não são, né? Moisés prepara o caminho para o Senhor, usando aqui uma expressão direcionada a João Batista, mas Moisés também faz isso, e os termos são os mesmos. Olha só o que Jesus disse. Ele disse: olha, não adianta dizer Senhor, Senhor e não fazer a minha vontade, ou não fazer a vontade do meu Pai, né? E aí a vontade dos dois é a mesma, mas ele está dizendo o seguinte: não adianta dizer Senhor, Senhor e não obedecer. Não adianta falar que ama a Deus, você até gosta, talvez você até gosta da igreja, você vai de vez em vez, mas você não está muito preocupado em obedecer a Deus. Você acha isso tudo uma grande bobagem, né? Pois é. O Senhor Jesus, ele deu uma advertência muito severa. E aqui nesse texto a gente vai ver essa advertência anos antes, né? Que é a advertência para obediência. Eu sempre uso uma expressão que ajuda às vezes as pessoas. Eu não posso afirmar que por causa da minha obediência eu vou ser salvo. Aliás, eu posso afirmar que por causa da minha obediência eu não serei salvo, né? Isso é certeza absoluta, até porque a minha obediência ela é falha, ela é manca, ela acontece, mas não com a frequência que deveria. Mas eu posso afirmar uma coisa, aliás, vamos até pensar juntos aqui de forma diferente. Você pode assegurar para alguém que está
conscientemente desobedecendo às leis de Deus que ele será salvo? Você pode afirmar isso? Você pode pegar alguém que está conscientemente desobedecendo à lei de Deus e dar segurança para essa pessoa de que ela estará salva? Não, nós não podemos. Por quê? Porque em toda a Bíblia nós somos exortados à obediência. Nós somos desafiados à obediência. E não podemos fugir desta realidade. Mesmo que você, preste atenção, isso é importante, mesmo que você não dê muita bola para a lei de Deus. Você pode falar, não, eu não acho que a lei de Deus não é bem assim, o pastor é meio exagerado, né? Não, esse pastor aí está meio exagerado. Mesmo fazendo isso, você está correndo um seríssimo risco, né? E aqui Moisés fala exatamente nesse sentido. Bom, terceiro, nós temos ali então a renovação da aliança. Será que isso acontece nos dias de hoje? Sim, nós renovamos também a nossa aliança, como Moisés fez ali com o povo, toda vez que nós participamos da ceia do Senhor. Quando estamos na ceia do Senhor, nós também renovamos esta aliança. Como o povo renovou a aliança, Jesus também, ali nos seus últimos momentos com os seus discípulos, ele chama os seus discípulos, ele chama aqueles que estavam mais próximos, ele chama aqueles que caminhou com ele durante 3 anos, e ele ali, naquele momento, ele com 2 elementos nas mãos, o pão, né? E não nessa ordem, né? Porque o que nos parece ali é que ele fez primeiro, primeiro ele ingeriu o pão, depois ele bebeu o vinho, mas com esses 2 elementos ali nas mãos, o pão e o vinho, ele faz a aliança com os seus discípulos e mais. Depois ele ordena que de tempos em tempos a gente precisa rememorar essa aliança, refazendo também a nossa aliança com ele. Então, a ceia, né? E no próximo domingo, os membros da Igreja Nave vão passar, eu falo os membros porque são aqueles, né, membros e frequentadores, né? A ceia é aberta para todos participarem. Mas o que eu sempre afirmo é, a ceia é um momento também, aliás, é um momento de celebração. Nós celebramos essa aliança, nós celebramos o pacto feito pelo Senhor Jesus em nosso favor, nós celebramos o pacto que temos com Ele, onde Ele derrama a sua vida em nosso favor, nós celebramos. Mas também a ceia é um convite para as pessoas fazerem esse pacto com ele, porque uns estarão ali renovando e outros devem fazer esse pacto. Por isso é que não faz sentido você participar dos elementos da ceia sem participar do que os elementos representam. Então, por isso que a gente sempre indica que as pessoas que participam da ceia, elas devem participar não só dos elementos, do pão e do cálice, mas elas precisam participar do que aqueles 2 elementos representam, que é a aliança de Deus com os homens. Então, o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 11 sobre tomar a ceia de forma indigna. E ali ele está falando exatamente de pessoas que não conseguem discernir bem o corpo de Cristo, ou seja, não conseguem discernir bem a aliança. Por isso é importante, você que está aqui assistindo esse devocional, você precisa se perguntar se você tem um pacto, uma aliança efetiva com Deus, e essa aliança, esse pacto tem evidências muito claras. Uma delas é a obediência à palavra de Deus e a aceitação da obra de Cristo por nós. A Bíblia, no Novo Testamento, vai chamar isso de fé e arrependimento, né? Fé para confiar naquilo que Jesus fez, e arrependimento, que é deixar os meus pecados e andar, então, nos caminhos do Senhor. Bom, chega, né, gente? Já falei para danar, e o meu tempo já está comendo solto ali. Moral da história, vamos resumir? Moral da história: aqueles que vivem debaixo da graça têm a grande responsabilidade de obedecer a Deus. Isso aqui é uma verdade e parece bem rudimentar, né? Porque você fala que está andando com Jesus e não obedece, de fato você não está andando com Jesus. Então aqui a gente reafirma isso: aqueles que estão debaixo da graça, do pacto da graça, têm a responsabilidade de obedecer a Deus. E aí qual é o desafio? O desafio
né, a aplicação final não poderia ser outra. Renove a sua aliança com o Senhor nessa manhã. Se você está aí meio enjambrado, né? meio capenga, a aliança está meio como é que chama? Embaçada, né? Dá uma polida aí na aliança, renova a sua aliança. Se você não tem certeza da sua aliança com Deus, faça isso, mas não deixe passar esse momento, que é um momento tão importante de renovação, que é o momento onde o Senhor declara os nossos, a grande bênção que Ele derrama sobre as nossas vidas, mas também nos desafia à obediência. Tá certo, meu povo? Vamos orar, porque o tempo urge. Vamos orar. Se você tiver aí, se você tiver condições, pare um instante aí o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, nós queremos nessa manhã tão preciosa de quinta-feira clamar, Pai, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, nós somos muitas vezes desobedientes, nós esquecemos da Tua grande obra por nós e o quanto essa obra impacta de forma direta as nossas próprias vidas, e isso às vezes traz grande prejuízo para nós mesmos. E nessa manhã nós temos essa chance de renovar a aliança, e nós renovamos, Pai, essa aliança especialmente em nosso coração através de um novo compromisso à obediência, um novo compromisso de amor ao Senhor e de amor a tudo aquilo que o Senhor e que representa o Senhor nessa terra. Nós pedimos que o Senhor nos dê graça para viver de acordo com a aliança que o Senhor estabeleceu conosco, e fazemos isso e oramos assim em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.